Então, boa noite. Antes de começar, eu gostaria de agradecer o convite da Bianca para participar do Cora Talks de hoje. Obrigada, Bianca. Tenho uma admiração enorme pelo projeto de vocês e fazer parte do grupo do WhatsApp me faz, às vezes, até esquecer que não tinham tantas mulheres envolvidas em Web3 ou envolvidas com NFT. Então, eu quero compartilhar a alegria de fazer parte do Cora e que, para mim, é um pedacinho do mundo digital que me faz me sentir pertencente. E também ah, também quero parabenizar vocês, meninas, pelo evento, pelas palestras que vocês deram no Fungible Conference Brasil. Tinha uma das nossas integrantes do NFT Channel que estava lá, assistiu vocês, a Fernanda, e comentou que vocês foram incríveis. Então, parabéns mais uma vez por todo esse projeto. E aí, hoje a gente vai falar de DAOs e mulheres na Web3. Tem um dado aqui de que ainda somos menos de 1%. Eu vou mostrar como que eu cheguei nesse 1%, que é uma coisa que pode, assim, assustar a gente um pouco. Então, para a conversa de hoje, só em termos de agenda... Deixa eu voltar aqui, que travou. Em termos de agenda, não sei se vocês são visuais, mas para a gente saber como que os tópicos vão fluir, eu vou começar com uma introdução, falar para vocês me conhecerem, um pouco da minha trajetória também, entender como que eu parei em um Web3, e, enfim, eu enxergo que todo mundo tem espaço em Web3, a gente sabe que não necessariamente alguém tem um background acadêmico ou profissional que faça a gente trabalhar em Web3 de cara, muitos de nós temos bagagens diferentes, então eu quero compartilhar um pouco da minha vida profissional e como que eu caí aqui, porque isso pode inspirar futuras coras. Em seguida, a gente vai cobrir a parte teórica do que são os DAOs, que, enfim, parte da minha trajetória eu criei alguns DAOs, e vou mostrar alguns cases práticos para ver DAOs, como eles funcionam na prática, né? O que roda sozinho, o que não roda sozinho, como eles se divergem da teoria versus a prática. E depois a gente vai entrar na questão das mulheres no espaço de Web3, algumas estatísticas, compartilhar algumas experiências que eu passei pessoais, que não foram muito legais, que me deram gás para querer criar o NFT Women Channel. E em seguida eu falo um pouco do NFT Women Channel, que a gente tem feito, e a gente fecha com alguns cases de projetos de NFTs que me serviram de inspiração, que eu gostaria de compartilhar com vocês e com as coras, para a gente usar aí de case e, enfim, inspirar nossos futuros projetos e até mesmo, talvez, trabalhar com elas. Então, só para começar, eu vou contar um pouco da minha história profissional. Antes de criar o NFT Women Channel, antes de criar o NFT WC DAO, que é o DAO de coleção de investimento do NFT Women Channel, e antes de criar o Prestige Worldwide DAO, que foi o primeiro DAO que eu ajudei a criar, e que basicamente, enfim, é a minha trajetória em Web3. Então, eu não vim aqui para falar de mim, né? Eu vim aqui para falar de DAOs e a nossa representatividade na indústria, mas eu achei interessante compartilhar a minha história. Então, sou formada em administração, eu iniciei minha carreira trabalhando em banco de investimento, onde eu fiquei por 4 anos, mas o que eu fazia no banco de investimento não tinha nada a ver com trading, não tinha nada a ver com gestão de assets, não tinha nada a ver com isso. Então, hoje, parte da minha renda vem de trading de criptoativos, eu compro e vendo criptoativos, tanto moedas como NFTs, mas quando eu trabalhava no banco, eu fazia coisas completamente diferentes disso. E aí eu passei por uma fase de transição, né, na minha carreira. Eu aprendi muito no banco em relação ao mundo financeiro e corporativo, mas o formato burocrático e todas as conspirações relacionadas ao poder das instituições financeiras, o poder que elas têm sobre o mundo, enfim, elas não ressoavam com meus propósitos pessoais. Eu já tinha trabalhado com pesquisa acadêmica em sustentabilidade, que checava se certas empresas eram de fato sustentáveis e se o discurso delas se refletia com a ação delas. E aí eu resolvi, então, mudar de área. Em 2016, eu fui me especializar em sustentabilidade, empreendedorismo. Hoje eu trabalho com isso, a parte de fazer trading de criptoativos. Eu foquei em tecnologia, mas, né, com essa questão da sustentabilidade, mas, de novo, nada relacionado
a blockchain. No meu trabalho, a gente desenvolveu um software bem legal que faz rastreamento de resíduo corporativo e reporta o impacto ambiental das empresas, mas de nada a ver com Web3, nada a ver com blockchain. E aí, foi só em 2019 que eu caí em Web3, mas até então eu nem tinha ouvido falar dessa terminologia, Web3, a minha porta de café. para esse universo foram as criptomoedas. Uma pessoa do meu Café. círculo... Uma pessoa do meu círculo, que no caso era um homem, me contou sobre o Bitcoin, me contou sobre alguns altcoins e como dava para ganhar dinheiro com isso de casa. E isso me chamou a atenção, né? Ele ressaltou como será diferente de comprar e vender ações, e sendo um pouco repetitiva que eu sempre detestei a parte burocrática dos bancos, então essa questão de funcionar fora do horário comercial e não ter muito a ver com como seria o mercado de comprar e vender ações me chamou a atenção. E aí me despertou uma curiosidade, eu fiquei um pouco assim, digamos que eu secada em tentar entender como é que funcionava esse negócio de Bitcoin, de blockchain. E eu tive um ahá quando eu li um livro que chama The Bitcoin Standard, que é muito bom e eu recomendo para vocês, se vocês nunca viram. Vende ele na Amazon, deve ter em qualquer site online, vocês encontram lá, chama The Bitcoin Standard. E por que que veio um ahá para mim? Porque ele trouxe o fator de propósito e impacto. É claro que o dinheiro é bom, todo mundo gosta, todo mundo quer ganhar dinheiro de casa, né, comprando e vendendo criptoativos, que na época que eu comecei a fazer isso, o mercado estava começando a subir de novo, então estava fácil de ganhar dinheiro, mas essa questão de propósito e impacto, que foi o que me chamou a atenção, o fato das criptomoedas descentralizadas, não terem o impacto ali do governo, dos bancos, controlando elas, me chamou muita atenção, sem contar o mercado aberto 24 horas. Então, isso também foi muito interessante. Não demandava que eu saísse do meu trabalho para eu poder mexer com isso, porque dá para você mexer com isso qualquer hora do dia. E aí eu comecei colocando a mão na massa mesmo, eu baixei o aplicativo do KuCoin, do Coinbase, que são exchanges, e comecei a comprar e vender, sem muito embasamento teórico. Meu embasamento teórico era naquilo que eu tinha lido sobre o white paper do Bitcoin e as coisas que eu estava acompanhando na internet. E foi só com o tempo que eu fui estudar, aprender análise técnica, ler gráficos, enfim, e começar a usar outras ferramentas. Então, por um tempo, eu fiquei só ali com o aplicativo do celular, comprando e vendendo conforme notícias de mercado. E aí, por estar mexendo com as criptomoedas, eu passei muito tempo no Twitter e no Discord. Eu acho que vocês que já estão envolvidas com Web3 sabem que muita notícia, muita coisa do mundo Web3 vem de lá, principalmente do Twitter e do Discord. E aí eu comecei a ouvir falar de DeFi e também de NFTs. E aí, né, apesar de hoje focar super em NFTs, eu levei um certo tempo para querer comprar ou investir em um NFT. Demorei um tempo para comprar meu primeiro NFT, foi só em março de 2021 que eu comprei o meu primeiro NFT, porque eles não tinham clicado para mim. Eu via eles como, assim, artes digitais muito caras, que só entendedores de artes ou pessoas muito ricas iam conseguir comprar, o que não é meu caso, porque eu não entendo direito de arte, nem sou muito rica. Ou então para gamers, alguém que fosse querer comprar um NFT para usar um avatar, usar uma pele, usar uma roupa num jogo, e eu não jogo nada, então para mim não fazia muito sentido. Só que aí me deu um clique de ver valor nos NFTs quando eu vi uma paródia de um NFT de um Pokémon. Então não era um NFT do Pokémon de verdade, era uma paródia, era uma coleção de NFTs que fazia um pouco de graça das cartas de Pokémon, e aquilo fez muito sentido para mim. Não sei se vocês já viram, mas tinha os cards físicos do Pokémon, que eu acho que algumas de nós tínhamos quando a gente era adolescente, pré-adolescente, criança, enfim. E as pessoas compram e vendem eles muito até hoje no eBay, por um valor até significativo. Então eu pensei, tá, se eu compro esse NFT desse Pokémon, eu compro ele, eu seguro ele um tempo, e depois eu vendo ele online super fácil, descentralizado, não preciso do eBay, não preciso achar um comprador online, ir até o correio, mandar a carta, o eBay intermediar se eu mandei de fato a carta, a pessoa confirmar que recebeu, enfim. Aí
tecnologia começou a fazer um pouco de sentido para mim. Só que, inicialmente, eu via isso ainda como um meio de especulação, né? Eu via como um criptoativo, um asset semelhante a um altcoin, e para quem não é familiarizado com altcoin, é um termo usado para identificar qualquer criptomoeda que seja diferente do Bitcoin. Então, o alt vem da palavra alternative, que é alternativo em inglês. Enfim, eu achava que os NFTs seriam literalmente como um altcoin, uma coisa que você compra e vende. Mas aí, por ficar em cima do assunto e pesquisando mais, eu percebi os NFTs como uma tecnologia e não necessariamente só um asset digital, e que podem ser usados para diversas outras coisas. E aí eu comecei a mergulhar nesse assunto, a pesquisar mais NFTs, enfim, fui me aprofundando nisso. Então, ao ponto da conversa de hoje, para falar de DAOs, depois de eu começar a comprar e vender alguns NFTs, eu me senti mais segura em avaliar algumas oportunidades de compra, e isso me levou ao processo de criação de um DAO de investimento, que chama Worldwide Prestige DAO. A gente criou ele em novembro de 2021, eu criei com alguns amigos, a gente vai falar dele mais para frente, como um dos cases, mas basicamente ele era um DAO de investimento, para a gente fazer trades coletivos, comprar NFTs que a gente não teria condição de comprar sozinho, ou não queria arriscar de comprar sozinho, porque, enfim, eles são bem voláteis. E aí é isso. Antes de eu explicar do case, né, como que foi esse DAO, como que foi criar esse DAO, os desafios que a gente enfrentou, como que na prática ele não necessariamente todos os protocolos e passos que um DAO precisa seguir, acho que a gente pode falar de DAOs e explicar o que eles são, a parte teórica. Então, eu acredito que algumas de vocês já sabem, mas para quem está chegando aqui hoje, ou quem não conhece ainda DAO, ou não participou dessas últimas conferências que tiveram essas últimas semanas e que se falaram de DAO bastante, DAO é uma organização autônoma descentralizada, vem do inglês, né? Decentralized Autonomous Organization. Então, só para entender, a gente pode quebrar as palavras para trazer um pouco de sentido. Então, organização é um grupo de pessoas, às vezes uma empresa ou não, autônoma, que significa que, enfim, tem o poder de autogovernança, não tem controle externo e não tem interferência humana, ela é autônoma, literalmente. E descentralizada, significando que tem uma autoridade central. E para isso acontecer, né, isso é facilitado pela tecnologia distribuída de códigos abertos, que é o blockchain, e pelo uso de contratos inteligentes, que são os smart contracts. Então, até aí, tudo bem? Para a gente poder juntar isso de uma forma conceitual? Tá. E aí, juntando isso de uma forma mais conceitual na prática, né? DAO é o nome que a gente dá para uma organização dirigida pela comunidade e ela é nativa da internet, em teoria, sem uma autoridade central, né? Em termos, assim, né, continuando práticos, as DAOs abrangem uma variedade de organizações Web3, desde pequenos grupos de pessoas, que tem lá vamos dizer, um grupo no Telegram, um grupo no WhatsApp, que se juntam e decidem abrir uma conta juntos, ou abre MetaMask juntos para fazer investimento, ou abrir uma conta bancária juntos para fazer, enfim, alguma coisa, tem algum propósito. Então, um grupo de pessoas que se junta. E também vai até grandes grupos, grandes protocolos descentralizados que envolvem milhares de membros e milhões de dólares em capitalização de mercado, como, por exemplo, a Uniswap, é um DAO gigante. Para quem não conhece, a Uniswap é uma exchange descentralizada, que nada mais é que uma plataforma de negociação de criptoativos autogovernada, em que os próprios usuários fornecem liquidez para que as transações ocorram. Então, enfim, eles são gigantes, tem um mercado de quase 5 bilhões de dólares. E, bom, o que a gente consegue ver aqui, né, é que as DAOs, essencialmente, elas têm dois elementos que se diferenciam de uma organização tradicional. Então, primeiramente, elas são descentralizadas e usam a tecnologia de blockchain. Então, se a gente olhar aqui,
pensando numa organização tradicional, como uma empresa, supor uma empresa limitada, LTDA, elas geralmente são estruturadas nesse esquema de pirâmide. Tem um líder, geralmente um CEO no topo, e a tomada de decisão vem de cima para baixo, e quem está lá embaixo só segue a regra e a ordem, não tem muita palavra, muito voto nisso. Faz, não quer fazer, seu contrato de emprego está terminado. Enquanto que um cenário aqui descentralizado, as decisões são votadas pelos membros da própria organização. Não necessariamente se tem um líder definido. Na teoria, não se tem um líder definido. E, enfim, é isso. E essa centralização aqui, ela só é possível por conta da técnica do blockchain. E para a gente que aqui se juntou aqui no Quora e é super entusiasta de Web3, as DAOs são muito importantes, porque essa estrutura da DAO proporciona para que os membros de grupos, né, possam juntos tomar decisão, possam juntos decidir como certos grupos e organizações são governadas, existe transparência, porque basicamente tudo documentado no blockchain, e aí as organizações tradicionais passam a perder sentido para a gente, assim, depois que a gente abriu a caixinha da Pandora, que começou a entender como o mundo pode rodar, né, dessa maneira descentralizada que a Web3 propõe, eu acredito que muitos de nós participar de organizações nesse modelo tradicional não faça muito sentido. E, bom, outra coisa que é importante cobrir é que para participar de um DAO, geralmente isso é feito através da propriedade de um token. Então, um token pode ser tanto uma moeda, como um NFT, como depositar certa quantia de Ethereum, de Solana, de Binance, enfim, em uma conta de criptomoeda. Geralmente, então, né, para você ser membro, ter poder de voto dentro de um DAO, você tem que ter o token que aquele DAO pede que se tenha para poder fazer parte daquele DAO. E aí, ainda também em questões mais teóricas aqui, bem recentemente o Fórum Econômico Mundial soltou um documento bem interessante, eu recomendo vocês até lerem depois, eu compartilho no grupo, muito pequeno, acho que para vocês anotarem, mas eles fizeram um estudo das DAOs que existem hoje e meio que classificaram elas em tipos diferentes de DAO, dependendo do objetivo delas e do meio em que elas atuam. Então, hoje, diz-se que existem 9 tipos de DAO. Eu acho que a gente não precisa entrar em cada um deles, porque a gente vai ficar aqui para sempre, mas eu vou trazer aqui uma parte mais figurativa de como que as DAOs surgem na prática, para a gente entender alguns casos. Então, a gente vai falar aqui de uma DAO com um efeito, com um propósito específico, a gente vai falar de DAO de investimento, a gente vai falar de DAO de comunidade, enfim. Começando aqui como, né, mais na prática, saindo um pouco da teoria, como que as DAOs funcionam, né? Como é que elas surgem? Vamos dizer, eu quero abrir uma DAO, o que a gente precisaria fazer primeiro? Então, por características, DAOs se formam por um coletivo de pessoas que se unem com um propósito comum e representam uma maneira muito eficiente de levantar capital, coordenar atividades, enfim, de uma forma mais eficiente do que companhias tradicionais, e é uma maneira também fácil de engajar comunidades. Então, uma das primeiras, na prática, ela é assim, ela é nativa da internet, né? As pessoas se unem por um motivo específico. E aí, segundo aqui o tópico, a gente diz que a participação é garantida por meio da propriedade de um token, que a gente acabou de falar, e as regras das DAOs são definidas pelos contratos inteligentes. Então, esses smart contracts, eles definem a regra do DAO, né? E, enfim, o que for estabelecido lá, teoricamente, ele é para rodar sozinho. E aqueles que têm o token,
para fazer parte da DAO, obtém direito de voto em relação à operação e à governança da DAO. Só que o que acontece? Para algo ir a voto dentro de uma DAO, alguma proposta precisa ser feita. E para essa proposta ser feita, é impossível essa proposta ser feita automaticamente dentro do smart contract. Então, em caso de a DAO já existe, ela está rodando, ela funciona dessa certa maneira, tem lá o smart contract já está estabelecendo como cada coisa funciona, como cada coisa roda. Vamos supor que algum membro da DAO quer fazer alguma coisa diferente, ou quer sugerir que alguma coisa seja feita de maneira diferente, enfim, quer tomar uma decisão que o smart contract tem lá certas limitações para que aquilo aconteça, o membro lá da DAO pode ir lá e fazer uma proposta. E é claro que essa proposta já é um primeiro sinal de que os DAOs, né, tem parte da operação deles funciona off-chain, né, fora do blockchain, e demandam de interferência humana. E aí, vamos supor, a pessoa foi lá, fez uma proposta, dentro da DAO, geralmente as pessoas votam, vou mostrar para vocês como que essas propostas são feitas, mas aí, enfim, os membros da DAO dizem, essa proposta vai para frente, sim. Tem propostas que nem vão para frente. E aí, depois de se ter uma proposta que os membros da DAO votam sim ou não ir para frente, seja vender um ativo, ou comprar um ativo, ou mudar algo na governança, enfim. Então, para ir a voto, primeiro tem que ter essa proposta. E os votos podem ser feitos on-chain, né, pelo próprio blockchain. Hoje em dia já é possível em que, vamos dizer, um smart contract, vamos supor que a DAO tem uma carteira, um cofre cheio de criptoativos, cheio de NFTs. E eles decidem que eles vão vender parte daqueles criptoativos ou vender parte dos NFTs. Hoje já é possível, tem a tecnologia de multi-sig, que é de múltiplas assinaturas, várias pessoas irem lá e assinarem o contrato, né, permitindo que aquela ação seja tomada. Vamos vender esse NFT, um monte de gente vai lá, prova, quando a maioria aprovar, aquilo é vendido. Mas eu diria que a grande maioria das DAOs ainda tem essa parte de voto off-chain. Então, geralmente, assim, num grupo de Telegram, num grupo de WhatsApp, ou num as pessoas decidem, vamos comprar certos NFTs, vamos vender certos NFTs, ou vamos fazer isso com dinheiro, ou vamos fazer aquilo com dinheiro. As pessoas votam nessas outras plataformas, e aí uma pessoa que tem a chave daquele cofre, que tem a chave daquela carteira. Quando eu digo cofre, eu quero dizer assim, vamos supor, o MetaMask ali, a carteira daquele DAO. Aí aquela pessoa que tem acesso à carteira vai lá e clica e aprova. Então, é outro ponto em que não necessariamente as DAOs são 100% descentralizadas. Na maioria dos casos, tem aquela uma pessoa que vai e aprova a transação. Então, aqui, né, nem tudo é feito de forma autônoma e nem tudo é feito no blockchain. E aí, para ficar mais figurativo, não ficar muito blá, 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 eu vou mostrar para vocês alguns cases de DAOs. E, enfim, para ficar mais figurativo, nunca ouviu falar deles, ou quem está vindo aqui pela primeira vez. Um case que eu acho legal é da Constitution DAO, que é um DAO de alocação de recursos para aquisição. 30 pessoas, mais ou menos, se uniram com o propósito único de levantar fundos para tentar comprar as cópias da Constituição dos Estados Unidos. Queriam fazer isso meramente, eu diria, para colecionar a Constituição dos Estados Unidos e dizer que eles são donos daquele documento, que é a verdadeira, era a cópia original. O Sotheby, que é uma empresa, enfim, milionária, que tem milhares de mansões e obras de artes, enfim, é quem tinha essa Constituição, e eles levaram essas cópias da Constituição a leilão. Então, esse grupo de pessoas, né, se juntaram online, né, checando as caixinhas do DAO, se juntaram online com um propósito em comum, falaram, beleza, levantar uma grana e vamos, né, dar uma oferta de leilão para a gente comprar essas constituições, para comprar essas cópias da Constituição. E como é que isso funcionava? Quem quisesse fazer parte da DAO, para ser dono de uma parte da Constituição, precisava ir lá no site da Constitution DAO e comprar o token deles, que é o People. Então, esse token People deles é basicamente uma moeda. E aí, você tendo esse token, né, se eles conseguissem, de fato, comprar
a Constituição dos Estados Unidos, a pessoa seria dona dela também. Só que o que acontece? Eles deram lá, eles levantaram 47 milhões de dólares, então um monte de gente tomou bastante conta da internet, essa Constitution DAO, eu lembro na época, e, enfim, 47 milhões de dólares é dinheiro pra caramba, mas não foi o suficiente. Outra pessoa ganhou o leilão e essas cópias da Constituição não foram para a Constitution DAO. Então, esse DAO basicamente morreu. Como eles levantaram muito dinheiro e está tudo no blockchain, é tudo muito transparente, eles foram honestos o suficiente de agora dizer, beleza, se vocês compraram esse People Token, né, você pode converter ele de volta para Ethereum, então eles estão meio que devolvendo o dinheiro do pessoal, já que esse dinheiro não foi usado, né, eles deram uma aposta, mas a aposta não foi para frente. Outro caso é um DAO também de investimento, mas nesse caso para levantar recursos, é a Wow Pixie DAO. Eu vou até abrir o site delas, que eu acho bem legal, elas têm uma cara bem feminina, assim, e como é que funciona? Elas têm parte on-chain e parte off-chain. Elas lançaram uma coleção de NFT, tem vários rostinhos pixelados. Quando elas fizeram a venda desse NFT, 80% das vendas iniciais, né, da receita das vendas iniciais foi para o cofre dessa WowPixie, que eu vou explicar como ia ser usado depois, e 75% das vendas do mercado secundário também foram para esse cofre dessa DAO. Para quê? Para eles terem um volume de dinheiro bem grande. E aí, quem tivesse o NFT tem direito a um voto. Então, com esse cofre que elas levantaram, que ficou com a grana bem legal lá, elas disseram, tá, a gente vai pegar esse dinheiro e vai comprar outros NFTs, vai investir em outras moedas, vai investir em outros ativos, e vocês que são membros vão votar no que a gente vai comprar ou vai deixar de comprar. Então, por que isso é parte on-chain e parte off-chain? Porque parte disso pode ir para o smart contract, só para, né, engajar aqui, ver se vocês estão seguindo. Essa distribuição, o que vai para o cofre do DAO, o que não vai para o cofre do DAO, é muito simples de colocar lá no código do smart contract, contrato inteligente, e aquele dinheiro vai para lá. Mas aí, quando chega o momento de dar o voto, o cofre está lá com, sei lá, $1 milhão. Que NFTs que a gente vai comprar? Isso é impossível o smart contract saber isso. Então, precisa de uma certa interferência humana. Outra coisa que acontece, geralmente, assim, nesses DAOs que a gente vê de NFT, não é sempre, mas a gente vê que o dono do projeto acaba comprando muitos NFTs para eles terem um certo controle maior que as outras pessoas e terem um poder de voto mais significativo. Então, é outro ponto que não necessariamente traduz a teoria de que é uma coisa descentralizada. Então, bom, basicamente isso. Como é que eu volto a minha tela? Tá. E aí, essa questão de votar, enfim, o que a gente vai fazer? Tem lá um cofre, a gente vai comprar coisas, ou a gente vai tomar iniciativas, a gente vai doar para caridade, enfim. Geralmente isso é feito no WhatsApp, Telegram, nos grupos fechados de Discord, para quem foi comprovado que tem aquele token, ou a moeda, ou o NFT. Isso fica meio fechado, mas tem um outro DAO aqui que eu acho bem legal, chama Fingerprints DAO. Eles é um DAO bem grande, tem bastante dinheiro na carteira deles. Eles se juntaram para comprar várias artes digitais e para usar parte do dinheiro para incentivar outros artistas que têm interesses em fazer arte no blockchain a emergerem também. Então, o que eles fazem? Eles têm um fórum onde as pessoas podem ir e votar não, onde as pessoas podem ir e dar sugestões de propostas. O que a gente vai fazer? Então, esse aqui é o site deles. Se vocês vierem aqui no fórum, só um minutinho. O fórum deles eu acho legal porque é transparente, qualquer pessoa na internet consegue ver, não necessariamente quem está no grupo fechado de Telegram ou do Discord deles. Quem é do DAO consegue fazer login, né, e consegue mandar propostas. Então, se vocês olharem aqui, tem milhares de propostas, tem propostas para mudança de governança, para como lidar com as questões financeiras, para, enfim, propostas de colaborações, etc, etc.
a proposta vem aqui, as pessoas leem, respondem ou não respondem, aprovam ou não reprovam, dependendo do número de pessoas que aprovarem essa proposta, aí sim ela vai para voto só para quem é parte daquele DAO. E aí, enfim, de novo, mais um caso em que nem tudo roda dentro do blockchain e nem tudo roda sem interferência humana. Um caso que, para finalizar aqui nessa parte de cases, que eu acho interessante, porque eles rodam de forma autônoma, é essa BandDAO. Essa BandDAO faz empréstimos em Ethereum para quem deposita NFTs como garantia. Então, como ele é mais uma ferramenta do que um grupo de pessoas decidindo o que fazer, eles já decidiram o que eles iam fazer, eles botaram tudo no smart contract e aquilo roda sozinho. Então, se eu tenho Ethereum sobrando, eu posso ir lá no site deles depositar e depois no vencimento eu recebo meu Ethereum de volta com juros. Quem quiser pegar Ethereum emprestado também vai lá no site deles, falar eu quero tanto de Ethereum emprestado e deixa como garantia um NFT. Chega no vencimento, a pessoa tem que pagar o Ethereum mais os juros de volta, ou então esse DAO pega o NFT deles automaticamente. Então, essa parte funcional delas, do BandDAO, roda sozinho e roda bem. Só que o que acontece? É bom demais para ser verdade, quando a gente entrou nesse mercado de bear market, né, que o preço dos criptoativos, os preços dos NFTs começaram a cair muito, a parte da garantia dos NFTs começaram a ficar comprometidas, então eles tiveram também que ir off-chain, fazer propostas, fazer certas mudanças de como que essa ferramenta deles funciona sem intervenção humana. Então, enfim, só para mostrar para vocês, dá para pegar Ethereum emprestado, depositar Ethereum e colocar seus NFTs aqui como garantia. Então, é basicamente isso, né? Então, só para a gente concluir essa parte teórica de DAOs, e aí vocês até me dizem se já tem perguntas ou não. Ele, na prática, é muito legal, é muito revolucionador. Eu acho que a gente vai chegar num dado momento em que as empresas todas enxergam e elas todas mergulham no Web3 e todas querem ser regidas dessa maneira, mas ela ainda é uma tecnologia muito nova, então ela não é perfeita. É meio que impossível codificar tudo que a gente precisa para governar uma empresa, operacionalizar uma empresa, uma organização, sem que exista interferência humana. Também existe muita crítica em relação ao aspecto legal e regulatório delas, porque, de acordo com a minha pesquisa, o único lugar do mundo até agora, talvez tenha outros, mas pelo que eu consegui pesquisar, o único lugar do mundo que consegue reconhecer uma DAO como uma empresa, como uma instituição, é o estado de Wyoming, nos Estados Unidos. Então, não é nem nos Estados Unidos inteiro, é nesse estado específico. E de resto, as DAOs são vistas meramente como um grupo de pessoas. Então, na questão legal e jurídica, elas não podem responder como empresas, o que significa que se existem esses mega DAOs que a gente viu, esses casos que a gente passou por cima, vamos dizer, um Uniswap, esse BandDAO, que são empresas que estão, enfim, são DAOs, na verdade, com esse volume enorme de dinheiro que elas têm, num aspecto jurídico e legal, alguém teve que abrir uma empresa para registrar aquele nome, para ter toda a parte de imposto, para ter toda a parte legal de uma empresa em si. E se uma pessoa registrou isso, teoricamente ela é dona da empresa e responde pela empresa. Então, isso descasa um pouco da questão da descentralização do DAO. E também tem as questões e riscos de segurança, questões de hackeamento, enfim, principalmente quando a gente fala desses DAOs em que só uma pessoa tem as chaves da carteira do DAO, ou só uma pessoa tem acesso aos ativos do DAO, tem um risco que a pessoa pode simplesmente desaparecer. Né? Ninguém está no blockchain, você consegue ver para que carteira ela transferiu, consegue, mas nem todo mundo coloca o rosto, né, a amostra em Web3, nem todo mundo conta quem é. Então,
talvez a pessoa possa passar para outra carteira, passou para outra carteira, passou para outra carteira e sumir com aquele dinheiro todo. E um ponto final também de criticismo às DAOs é que até então era muito caro formar contract de DAOs, mas isso tá melhorando, né? Diria que até pouco tempo, se você não soubesse escrever um smart contract, não entendesse né, da linguagem de Solidity do Ethereum, ou se esse DAO fosse no blockchain do Ethereum, era muito difícil criar um smart contract de DAO, né? Quem entende dessa linguagem cobra caro para fazer isso. Que foi o caso de quando eu criei o primeiro DAO com o meu grupo de amigos lá atrás. A gente criou ele em novembro de 2021 e nenhum de nós entende de Solidity, nenhum de nós sabe escrever smart contract, então o nosso DAO foi bem híbrido. Parte dele era on-chain, né, no blockchain, a gente tinha um cofre, um vault no MetaMask, tinha toda a questão da transparência, a gente tinha uma certa segurança que ninguém ia sumir com os ativos daquela carteira, mas a gente não pôde desenvolver nosso próprio smart contract. A boa notícia é que já tem algumas ferramentas hoje em dia, então tá bem mais simples criar uma DAO. Tem esse site aqui, ó, SuperDAO, eu vou abrir para vocês verem, mas se vocês quiserem anotar, é tipo o One Stop Shop, é um lugar único. Se você quer lançar uma DAO, você pode ir nesse site e, enfim, se você preenche aqui esse Get Started, ele vai te perguntar um monte de coisas e, basicamente, quando você concluir isso aqui, ele vai te dar tudo que você precisa para ter alguém desenvolvendo esse DAO para você, esse Smart Contract para você, sem ser uma maneira muito difícil. Já tem alguns templates de DAO lá, então fica até que acessível fundar seu próprio DAO. Para quem quer fazer um DAO de investimento, que foi o meu primeiro DAO que eu fiz com uns amigos há um tempo atrás, hoje também já tem essa eu diria, ferramenta, eles não são uma DAO, é uma ferramenta chamada Prism, que é uma plataforma que viabiliza a criação de DAOs de investimento entre grupo de amigos. Então, basicamente, você cria uma conta dentro desse Prism, e aí você convida seus amigos, você diz lá o número X de Ethereum que você quer que tenha nesse seu sub-DAO, né, nesse DAO dentro do Prism. Seus amigos depositam Ethereum lá, e aí tudo vai a voto pelo blockchain. Ela tem essa funcionalidade de múltiplas assinaturas, então você pode ir lá e enfim, votar on-chain, dizer que vai comprar, que não vai comprar com esse dinheiro, se a gente vai vender esse NFT hoje, não vai vender esse NFT hoje, a gente vai comprar mais Ethereum hoje, vender mais Ethereum hoje, enfim. Então, é uma ferramenta bem legal para quem quiser criar, né, algum grupo de investimento. Se você entrar no site, vai dizer que é fechado só para membros, mas se você for preenchendo o formulário deles e dizer direitinho que você quer criar um DAO de fato e quanto que você quer investir nesse DAO, eles vão te mandar uma mensagem pedindo para mandar um DM para eles no Twitter, e eles vão liberar o acesso para vocês. E aí, eu vou falar um pouco da Prestige. Vocês têm alguma dúvida até então? Não sei se estou falando muito rápido. Surgiram algumas dúvidas aqui, mas se você preferir terminar e a gente abre o mic para dúvidas, você que sabe aí, você que manda, Mar. Bom, Porque você que sabe. é um tema que gera muitas dúvidas. Então, eu vou até, antes de você continuar, eu vou ler a minha dúvida, que foi a primeira, na verdade, a da Laís. Ela pediu para depois você passar o nome do livro que você comentou no início, você pode mandar ele no grupo. E a minha dúvida, que veio logo depois da lá, é se uma DAO, né, ela é uma empresa sem um líder de fato, existe um formato, sei lá, ME para DAO, assim, hoje se eu quiser abrir uma DAO, como que eu monetizo e como é que eu comprovo que eu estou monetizando em termos financeiros? Como é que funciona, sabe? Porque uma empresa ela abre o CNPJ, ela é ME, enfim, eu acho que essa é uma dúvida que muitas de nós devemos ter aqui, porque como é que funciona, assim, a certificação dessa empresa DAO, vamos dizer assim? Tá, muito boa, muito boa essa pergunta.
é o que me deixou super travada quando eu decidi abrir essa primeira DAO. E eu diria que não tem uma solução ainda na prática. Por quê? No aspecto legal e jurídico, as DAOs, aqui quando a gente vem em termos de organização, na teoria é um conjunto de pessoas agindo como empresa, mas na prática é só um conjunto de pessoas, porque ela não tem um CNPJ, ela não tem... Você não tem um CNPJ, como é que você vai pagar os impostos? Como é que você vai emitir notas, se você precisar emitir notas? Enfim, só no estado de Wyoming, que é nos Estados Unidos, é que você consegue registrar uma empresa limitada, que é uma DLLC, então é uma empresa limitada DAO. Então, você tem toda lá a DAO, e aí você ainda assim precisa registrar ela nessa junto, eu diria assim, comercial, para ter o seu CNPJ, enfim, mas ela é vista no estado de Wyoming como uma DAO descentralizada, sem uma pessoa no topo que responde legalmente pela empresa. Então, todo mundo que está ali na DAO, teoricamente, responde legalmente por isso. Mas quando a gente traz para o resto do mundo, Brasil, Ásia, Europa, seja lá onde for, ainda existe esse descasamento. Então, o grande quê das DAOs, e eu digo que é por isso que eu acho que a gente ainda está muito cedo, né, nesse universo de Web3, é que ainda tem muito para ser desenvolvido. As DAOs não são perfeitas, a tecnologia não é perfeita, tem um descasamento enorme entre a questão legal, jurídica, enfim, de Web3 no geral, e das DAOs, e das criptomoedas, e de NFTs, em relação com o que rola na prática. Então, essa é Legal. uma excelente pergunta, mas que não tem... Que não tem uma resposta clara, né? E aí, Acho... o que leva a isso? Vamos supor, você quer criar o DAO da Cora. Você abre lá você faria toda a parte on-chain, faria o smart contract, criaria o token para as meninas fazerem parte da DAO, todo mundo vota, faz, acontece, mas se você precisa de alguma coisa que vai precisar declarar imposto, de qualquer coisa que precise de um CNPJ, você teria que abrir uma empresa CNPJ à parte. E aí eu entendo que se você abre a empresa, você seria a dona dela, então não necessariamente ela é 100% descentralizada na questão jurídica, ela é um pouco ainda centralizada. Então, para aspectos legais fora de Web3, ela é uma empresa com CEO, com uma dona, mas ela operacionalmente roda como um DAO. Então, todos esses DAOs aí que a gente usou de exemplos, enfim, operacionalmente eles funcionam como DAO, eles são respeitados como algo descentralizado, as pessoas levam em consideração o poder de todo mundo, mas na parte jurídica, enfim, tem esse descasamento ainda. Sobre essa Legal, legal. questão da criação da empresa que a Bianca perguntou e tudo mais, você falou agora sobre marca, registro, de CNPJ, etc. Essa é uma dúvida imensa que eu tenho assim, sobre esse assunto, porque, por exemplo, aqui no Brasil, se você não registra sua marca no INPI, por exemplo, você está sujeito a perder sua marca a qualquer momento para alguém que registre antes. Então, assim, como isso funciona? Porque, né, a gente pode, por exemplo, registrar uma marca, não ter isso ligado a um CNPJ específico necessariamente. Existe, por exemplo, hoje uma Cora, digamos assim, aquela ferramenta de pagamento, né? Se a gente fosse registrar a Cora hoje, por exemplo, eu nem sei como seria, sabe, Bi? Porque não sei se bate, se casa o mesmo segmento. Então, assim, como que funciona isso com relação à marca? Porque é isso, né? Se é descentralizado, se não tem... Beleza, existe o registro na blockchain de diversas formas, mas eu acho que ainda existe uma burocracia necessária em vários casos que ainda é muito tradicional, né? Não, Que ainda deve existir. Vocês já passaram por alguma situação nesse sentido, assim, de ter que registrar a marca no INPI, mesmo que não fosse uma empresa normal, com CNPJ, com isso, com aquilo? Tá, então, no meu caso, eu não precisei registrar nada até o momento, mas é uma dúvida que eu também tenho ainda, eu tive. Eu não sei se, eu acho que você conheceu a Camila, que é advogada, e ela é parte do NFT Humano. A gente fez uma live com ela, entrevistando ela justamente para essa questão de, tá, como é que funciona
como que é? IP, Propriedade intelectual. Os copyrights, toda essa questão de identidade de marca. Pelo que ela explicou, e aí eu quero dizer que não estou falando como advogada, não entendo dessa parte, mas se vocês quiserem assistir a live depois, ela explicou que é sim necessário, de um ponto de vista jurídico, ter todo esse registro tradicional, diria, nessa sociedade, economia tradicional que a gente ainda vive, Web 2. Porque senão alguém pode ir lá e registrar a patente ou registrar o direito de imagem do logo da Cora, ou dos NFTs da Cora antes de vocês, e aí quando vocês lançam o NFT de vocês, elas vão lá e processam vocês. Ah, tá, criei isso antes. E aí vira aquela briga. Eu acho que o Web3 vai chegar um momento que a gente vai vencer isso, mas é uma opinião minha. Enfim, eu acho que até agora, onde a gente está hoje, precisa fazer toda essa parte burocrática que a gente quer se livrar. Chato, né? Não, mas muito, muito legal, assim, porque realmente eu acho que DAO é um assunto que traz um monte de perguntas aqui, até continuando. Eu acho que a Marina também. Marina, fica à vontade para abrir o mic, se você quiser. E a Laís perguntou outra no final, não sei se tem relação com essa, mas fiquem à vontade, meninas, para abrirem o mic, até porque a gente está chegando aí quase no final, mas assim, eu super topo ficar aqui mais tempo ouvindo a Mac, explica de uma forma super didática um tema complexo, mas fiquem à vontade para abrir o mic aí e perguntar, meninas. Eu acho que a Raquel também levantou a mãozinha para perguntar. Podem perguntar, meninas, fica à vontade. Eu vou fazer um comentário, Mari, na verdade, não sei se vocês chegaram a ver aquele case da Hermès que eles tiveram um problema com o registro de marca, né? Então, assim, eles já têm a marca registrada, só que lançaram uma coleção de NFTs inspiradas nas bolsas deles, e aí deu um problema, porque eles tinham que ter um outro registro que eles não tinham, e aí, assim, eu tava rolando, acho que teve uma atualização semana passada, eu posso procurar a notícia para passar para vocês, e mesmo tendo o registro, como era um registro que eles não estavam considerando, eles quase perderam a parte de registro de marca na Web3. Então, assim, se eles fossem lançar uma NFT, um terceiro teria esse foi uma coisa muito louca que aconteceu. Eu vou procurar aqui a notícia, eu posso enviar no grupo também. Ai, compartilha. É interessante, porque assim, a gente de entusiasta de Web3, a gente tem, né, backgrounds bem diferentes aqui, empresárias, advogadas, entusiastas, investidores, enfim, eu acho que é nosso papel trabalhar e trazer isso para o nosso interesse de mundo descentralizado, de mundo Web3. Então, como é que a gente pode fazer para quebrar tem um gap enorme ainda. Tem, Legal. e foi por isso que várias marcas começaram a entrar com pedido de patente, é um pedido especial. E até um outro comentário, né, que você estava falando da parte de abrir empresa, uma coisa que me correu muito foi que talvez um formato mais seguro para fazer essa abertura seria uma holding, porque a holding você obriga a pessoa física a entrar com um CNPJ. E aí ela tem uma gestão diferente também, só que é caro. Então aí você entra naquela barreira, né? Então, assim, como fazer alguma coisa que seja acessível, ao mesmo tempo seja segura, né? Sim, e essa questão de ser caro, eu acho que é o que, né, previne muitos de nós termos feito diversos projetos ao longo da vida. Quantas milhares de ideias eu acredito que todo mundo aqui já tenha tido, mas, ai, que preguiça abrir um CNPJ, ai, tem que pagar tipo, vamos supor que não dê em nada essa empresa, uma vez por ano você tem que pagar o imposto mesmo assim, né? Enfim, manter as licenças, manter os registros. É caro, então essa coisa do Web3 de, tive uma ideia, vou lançar uma coleção, vou soltar lá toda a minha arte, vou abrir um Discord, vou abrir um Twitter, vou promover, vou vender. Isso é muito legal, muito fácil, né? Fica muito acessível, tanto é que tem gente de 15, 16 anos ganhando dinheiro com isso, né? Enfim, Exato. quando a gente entra nessa Júlia, parte burocrática, isso. Júlia quer falar? Quer mão levantada aí? Fica à vontade. Vocês me ouvem bem? Sim. Boa noite. Parabéns, Marina. A apresentação foi
maravilhosa, super didática. E aí, só para contribuir mesmo, eu não sei exatamente desse caso que a Raquel está falando, mas como é a minha praia, propriedade intelectual e registro de marca, o que a gente tem feito com os nossos clientes é, se é uma empresa, por exemplo, sei lá, uma Victoria's Secret da vida, que tem a marca para lingeries e roupas, etc., e vai lançar ou um token, ou vai entrar no metaverso, o que a gente faz é um novo registro de marca para uma classe, que é uma classe específica, que depende muito da atuação, mas que, por exemplo, a classe 9 é a classe de software, então ela se aplica aos NFTs, então você acaba registrando a marca numa classe que não tem a ver com o core business daquela empresa, mas justamente para poder estar protegido para a Web3. Obviamente, eu estou usando um exemplo, Victoria's Secret é quase que uma marca de alto renome, que tem algumas exceções, mas essa tem sido a estratégia e tem funcionado muito bem. Então, para dar a dica aí para vocês, é o que a gente tem feito e está dando certo. Bem interessante. Sim. E a própria Cora, a gente também está num processo de registrar, estava até falando isso com a Laís, né? Porque existem outras Coras aí em outros segmentos. E a gente está entendendo, né? Porque a gente ainda não é um business, a gente é uma comunidade, mas não existe registro de uma comunidade especificamente. Então a gente está entendendo a melhor forma de registrar a Cora, até se eventualmente a gente for criar uma coleção de NFT no futuro. Mas é muito interessante porque realmente, né, quando a gente pensa em segurança, quando a gente pensa em legislação, é muito complexo entender, né, porque é uma mudança comportamental muito grande, né. Hoje em dia aqui no Brasil a gente tem muito trabalho informal, né, mesmo com todas as regras, então a gente ainda vai passar por muita coisa, nesse shift aí para Web3, para criação de DAOs, nem todo mundo vai seguir, vai falar que é uma DAO, né, então eu acho que isso é muito interessante da gente estar vivendo. Legal. É isso aí. Temos que ser pioneiras, né? E eu Exato. diria, então, é isso. Então, eu vou passar bem rapidinho pelo resto da apresentação, já que está meio que acabando o nosso tempo. Só para fechar aqui a parte de DAOs, o primeiro DAO que eu ajudei a criar é esse Prestige Worldwide DAO. Foi um DAO de investimento, ele era híbrido, on-chain e off-chain. A gente começou ele em novembro de 2021. A gente levantou 14 Ethereums, que na época estavam valendo cerca de quase $6 mil. E quem investiu, né, as pessoas colocaram montantes de dinheiro diferentes, nem todo mundo colocou o mesmo valor, mas todo mundo tinha direito de voto igual, independente da quantia investida. E, enfim, como a gente queria usar todo esse dinheiro que a gente levantou para investir em criptoativos, a gente não quis gastar dinheiro contratando alguém para desenvolver o nosso smart contract, então a gente usou dos nossos próprios mecanismos para, enfim, ter isso no blockchain. E mantivemos essa DAO em um grupo pequeno de pessoas, foram só 13 pessoas que participaram, por conta desse desafio, ou dessa limitante tecnológica, eu diria assim. A gente não quis expandir isso para um grupo muito grande de pessoas, deu um certo medo na gente de, tá, a gente vai abrir esse DAO para mais pessoas colocarem dinheiro, mas as pessoas não conhecem a gente. E se a gente for passar, se alguém roubar a nossa carteira, a pessoa vai achar que foi a gente. Enfim, então, por essas questões limitantes tecnológicas e do que a gente tinha para investir no momento, né, foi um DAO pequeno, só tinham 2 mulheres dentre as 13 pessoas, então só 15% de representação feminina nessa DAO. Não sei, eu acho que impactou um pouco nos NFTs que a gente quis comprar ou não. E em maio de 2022 a gente liquidou a DAO, a gente encerrou, ela nem existe mais. A gente liquidou ela em 85 Ethereum, então para a gente foi um case de muito sucesso, que subiu extremamente de valor do que a gente investiu, pelo que a gente pegou de volta. E, de novo, juntando com essa parte de empresa, não empresa, cada um ficou responsável em declarar o seu imposto. Então, a DAO está meio que fora disso. Se eu fui e botei dinheiro nela, minha quantia virou X, eu tenho que declarar meu imposto como pessoa, não pela DAO. Então, a DAO está fora dessa responsabilidade. E aí, puxando o gancho para essa representatividade, né, feminina, que, enfim,
baixa, principalmente quando a gente fala em questões financeiras, faz um pouco de sentido não ter tantas mulheres interessadas em investir em criptoativos ou até mesmo em NFTs. Eu acho que é parte do nosso subconsciente. Por muitas e muitas gerações, as mulheres foram bancadas pelos maridos, pelos pais. Então, eu acho que a gente está agora começando a ficar mais independente. Eu acredito que todas nós tivemos mães que já trabalham, já estavam ali fora de casa, mas é aquela coisa que fica muito no subconsciente. Até hoje, enfim, é muito forte a questão social de o homem, né, prover pela mulher, enfim. Então, entrando aqui na representatividade feminina na indústria, quando se fala de participação no mundo criptomoedas, no mundo Web3 em geral, nós ainda somos menos de 1%. E por que esse 1%? Porque da porcentagem do mundo que possui criptomoedas, só 4% das pessoas têm cripto, e desses proprietários de criptomoedas, só 21% são mulheres. Então, se fizer a conta, 4% do mundo tem cripto, e desses 4%, 21 é mulheres, dá menos de 1%, dá 0,80 e qualquer coisa. Então, ainda é muito, muito, muito pequeno, para ver que a gente ainda está cedo. Estamos começando a não sei se às vezes vocês têm a sensação de fome, meu Deus, tem tantos projetos, tanta coisa acontecendo, tanto NFT, tanto cripto, o que eu faço? Mas, gente, nós aqui nesse grupo, 1%, é muito, muito pouco do mundo. E aí, paralelo, está isso separado desse 1%, das criadoras de NFT são mulheres que têm só 16%, e a porcentagem de proprietárias de criptomoedas que são mulheres no Brasil, né, esse número aqui é global, 21%, no Brasil é 18,5%, então acho que já a gente alcança pelo menos a média global. E aí, por que eu trouxe a representatividade feminina? Enfim, eu no começo falei que eu sou cofundadora do NFT Women Channel. Essa falta de representatividade feminina me moveu um pouco, e eu quis fazer alguma coisa sobre o assunto, quis mudar um pouco essa realidade. Eu me juntei com uma amiga, Letícia Corvellone, que é a cofundadora do NFT Women Channel também. Em fevereiro de 2022, a gente abriu o NFT Women Channel com um propósito inicialmente de educação e inclusão. O que aconteceu foi que, quando eu comecei a mexer com os NFTs, enfim, eu comecei a ir nos eventos, porque sempre tem um evento aqui, um evento ali, eu quis ir para ver quem são as pessoas, quem está por trás ali do Discord, que a gente fica conversando com um monte de gente que não sabe quem é, se é homem, mulher, que idade. E aí eu fui para a conferência do NFT NYC, em novembro de 2021, e percebi que a maioria das pessoas que estavam lá eram homens, americanos, brancos, e pouquíssimas mulheres. Pouquinho de mulher que tinha era uma artista ou outra, então não tinha muita mulher liderando o projeto, não tinha mulher com a perspectiva de investidora, que eu queria conversar com essas mulheres para falar, tá, que NFTs que você vê valor, o que você está comprando, o que você está vendendo. Eu queria ter esse tipo de conexão, e encontrei. E a Letícia passou por algo muito semelhante também. E aí a gente se encontrou no Brasil, nós éramos vizinhas em Los Angeles, mas nós duas fomos para São Paulo em dezembro, passamos uns 4, 5 meses lá, foi uma coincidência, e a gente se encontrou porque ela também é colecionadora, ela também é artista, também faz trades de NFT, e a gente começou a conversar sobre isso e falou, gente, a gente passa o dia no computador, nossa família não tem noção do que a gente está fazendo. Nessa época, o mercado ainda estava muito aquecido, então tinha muito projeto que você comprava NFT, dava 2 dias, você vendia ele pelo triplo, e a gente pensou, bom, se eu estou aqui sentada com a minha bunda nessa cadeira e eu consigo ganhar 50, 100 dólares em um dia, se o pessoal no Brasil sabe disso bem, isso é muito dinheiro para quem está no Brasil. Tipo, a gente mora nos Estados Unidos, então 100 dólares com a inflação de hoje não paga nenhuma compra no mercado, mas 100 dólares são 500 reais. Então a gente pensou, bom, pensa se as mulheres sabem disso, isso é uma liberdade muito grande, é uma coisa para complementar a renda muito legal. Pensa se os jovens sabem disso, ajudam eles, enfim, com sonhos, essa questão da liberdade. Então a gente quis criar o NFT Women Channel para a questão de inclusão, diria, social e econômica. E, claro, com foco em mulheres, por quê? Porque a gente viu essa falta de representatividade feminina e sentiu que, se a gente fala do assunto
como mulheres, mostra nosso rosto, outras meninas podiam se sentir à vontade em querer aprender isso também, que não, enfim, parece que é uma coisa muito específica, entende de finanças e tecnologia, mas na realidade não é, muito sobre a comunidade e clicar, entender como que ela funciona, pronto. E aí nisso, e aí depois de criar o NFT Omnichannel, enfim, a gente, né, fez alguns vídeos no YouTube, ensina bem o beabá, coisa básica, e aí a gente voltou a focar em ter um DAO de investimento para aqueles NFTs que a gente não tem condição de comprar sozinho, não quer arriscar de comprar sozinha. Então, em junho, a gente criou um DAO do NFT Omnichannel. Ele ainda é fechado, a gente não abriu ele para público por questões de ainda a gente quer amarrar a parte tecnológica muito bem para não ter investimento de outras pessoas que a gente nem conhece, enfim, vai que dá uma zebra, então a gente está amarrando primeiro essa parte tecnológica para depois abrir para o público, e é basicamente isso. Então, nossa proposta é de inclusão, empoderamento feminino e educação, e a gente diz que compartilha alfas, então a gente gosta de compartilhar, tô de olho nesse NFT, eu vou comprar ele, e enfim, compartilha com a galera para chance, não é financial advice, mas para dar chance da pessoa pelo menos ir ver e olhar, hoje ele estava valendo X, 2 dias depois ele está valendo menos, putz, nem sempre dá certo, ou 2 dias depois ele está valendo mais, e observar por que ele estava valendo mais, e aprendendo com isso, podendo discutir com a gente no Discord, enfim. E aí é basicamente isso, só mostrando umas demografias aqui no nosso DAO de investimentos, 50% dos investidores são mulheres, então isso para a gente é legal, melhorou muito em relação ao primeiro DAO, 50% são homens, acho que por uma questão de que eles são menos avessos a risco e gostam mais de investir do que a gente, e da nossa comunidade em si, fora do DAO, né, quem engaja ali com a gente nas redes sociais, participa do Discord, pelos nossos cálculos, 69% das pessoas são mulheres, 31% são homens. A gente não tem uma ideia fechada, se a gente quer ser só para mulher, só para homem, eu acho que é importante unir os dois, mas a gente quer que a frente, pelo menos, seja de mulheres, para que exista esse conforto de mais meninas virem conversar, se sentir à vontade. E aí, para finalizar e para perguntas finais, eu coloquei aqui só algumas inspirações para criar o NFT Omnichannel. Eu e a Letícia, né, a gente se baseou muito nesse MyBFF, que é um grupo, basicamente uma coleção de NFTs que tem do NFT delas, ou às vezes nem tem no NFT delas, você tem acesso ao Discord, enfim, e elas ensinam tudo, beabá, NFTs para dummies, criptomoedas para dummies, tem tudo sobre cripto, DeFi, NFTs, enfim, e elas têm um foco muito grande em inclusão das mulheres e pessoas não binárias. Então, elas fizeram um evento em Nova York, que a gente foi, que, assim, foi incrível, era um evento maravilhoso, todo mundo estava lá. O evento não era só para mulheres, mas óbvio que aconteceu que todo mundo estava lá, eram pessoas que se identificavam como mulheres, então foi um evento maravilhoso, tinha as palestras, tinham assuntos a ver com coisas que mulheres gostam, que a gente gosta, tinha de tudo, tinha investidora, tinha mulher mais nova, mulher mais velha, tinha artista, tinha estudante de faculdade, tinha CEO de não sei aonde, então foi um ambiente muito legal e muito tranquilo de conversar umas com as outras, porque no final do dia todo mundo estava lá com um interesse em comum de ser uma mulher com uma voz no espaço que chega num evento e se sente confortável em conversar umas com as outras. O projeto delas é maravilhoso, depois se vocês quiserem fuçar, a única coisa é que é tudo em inglês. Tem o Road of Women, que eu também amo por uma questão de propósito, é uma coleção de avatares femininos. Quando elas se lançaram no mercado, você só encontrava coleções de NFT que eram macacos, homens, robôs, bonequinhos masculinos, enfim, quase não tinha avatar de rosto feminino. Então, a Yam, que é a artista do Road of Women, criou uma coleção de avatares exclusivamente femininos, com um propósito muito claro que aqueles avatares não eram para mulheres, aqueles avatares eram para ser comercializados. Qualquer um comprar, homem, mulher, pessoas que não se identificam com um sexo específico, enfim. Então, ver lá um monte de avatar feminino, acho que foi um salto grande no mercado. Hoje, até hoje, elas são vistas como um projeto blue chip, que são os projetos de mais destaque no mercado de NFT.
tem a Boss Beauties também, que é outro projeto de avatares femininos. Eu gosto muito do projeto delas, porque elas têm uma questão de impacto grande também. Já falaram na ONU, elas fazem onboard de muitas meninas, elas querem empoderar mulheres para entrar nessa indústria tecnológica, de ser líderes, de serem criativas, não necessariamente NFT, mas como elas levantaram bastante dinheiro e elas têm representantes muito fortes, elas têm voz para fazer isso. E para finalizar, tem essa Eve Wealth, que é basicamente um site de mentoria para mulheres que querem entrar no espaço de Web3 e que querem construir, enfim, sua vida financeira, ganhar dinheiro dentro da Web3. Então, é um site bem legal, tem bastante material de graça, alguns materiais pagos. Para fazer parte da mentoria tem que pagar, obviamente. E é isso, meninas, mulheres, diria. É para perguntar.